Nessa videoaula, vamos ver a representação de sistemas lineares a tempo contínuo via equação diferencial ordinária, que a gente vai abreviar por EDO. O cenário aqui é no caso de tempo contínuo, t pertence aos reais, tempo pertence aos reais, um conjunto denso, e a gente vai considerar o caso de t maior ou igual a zero. Como de costume, a entrada do sistema é x de t, vai passar pelo sistema linear em questão, possivelmente variante no tempo, cuja resposta impulsiva, como a gente viu antes, é h subíndice t0 de t, e vai produzir a saída y de t. E no caso aqui, como a gente está falando de resposta impulsiva, o pré-requisito é que o sistema seja linear. Então vamos ver EDO linear para um sistema linear variante no tempo, caso mais geral de um sistema linear. Então, como é que é a EDO? Ela vai ser composta das seguintes parcelas do lado esquerdo da equação. Peso a zero de t, ou seja, um peso que varia com o tempo, que multiplica a derivada de ordem n grande em relação ao tempo de y de t, mais peso que varia com o tempo a1 de t, que multiplica a derivada de ordem n grande menos 1 de y de t, assim por diante, até parcela cujo peso é a subscrito n menos 1 de t, logo um peso variante no tempo, que multiplica a derivada de primeira ordem de y de t, mais um coeficiente a n de t, que multiplica y de t. Isso vai ser igual ao lado direito da equação, que vai ser dado por b0 de t, coeficiente, ou um peso, que depende do tempo, que multiplica a derivada de ordem m grande em relação ao tempo de x de t, mais b1 de t, novamente um peso variante no tempo, que multiplica a derivada de ordem m grande menos 1 em relação ao tempo de x de t, e assim por diante, até b subscrito m menos 1 de t, que multiplica a derivada de ordem 1 de x de t em relação ao tempo, mais um peso bm de t, isso aqui varia com o tempo, que multiplica x de t. Então essa é a EDO, que representaria um sistema linear variante no tempo, que relaciona duas funções em tempo contínuo, x de t entrada e y de t saída. A gente pode escrever essa equação de uma forma mais compacta, da seguinte forma, expressando essas parcelas em termos de um somatório, as parcelas do lado esquerdo da equação, mesma coisa para o lado direito. Então, as parcelas do lado esquerdo a gente pode escrever como um somatório em L, de L de 0 até n grande, de A subscrito L de t, que multiplica a derivada de ordem n menos L de y de t em relação ao tempo, vai ser igual ao lado direito, que é o somatório de mzinho de 0 até m grande, de bmzinho de t, que multiplica a derivada de ordem m grande menos mzinho de x de t em relação ao tempo. Então, essa é a forma compacta da gente escrever a EDO para um caso de um sistema linear variante no tempo a tempo contínuo. O sistema é variante no tempo porque os parâmetros aqui que multiplicam essas derivadas, sejam no caso da saída como no caso da entrada, variam com o tempo. A L de t, aqui a variação temporal desses parâmetros, e o Bm de t também varia com o tempo. O que significa resolver essa EDO? Significa a gente encontrar uma função y de t para t maior ou igual a zero, conhecendo de antemão os valores de AL de t e Bm de t para t maior ou igual a zero, uma entrada x de t para t maior ou igual a zero, e um conjunto de n grande condições iniciais sobre y de t em t igual a zero. Ou seja, eu preciso também conhecer um conjunto de condições iniciais, que a gente vai abreviar por CI, e essas condições em t igual a zero são n grande condições, y de zero, derivada de primeira ordem de y em relação ao tempo em t igual a zero, derivada de segunda ordem de y de t em relação a t em t igual a zero, e assim por diante, até a derivada de ordem n grande menos 1
de y de t em relação a t em t igual a zero. O objetivo de se resolver uma EDO dessa natureza é encontrar essa sequência y de t que satisfaz a EDO, conhecendo-se essas funções e esse conjunto de n grandes condições iniciais. A gente pode expressar também a EDO em termos de um operador diferenciação que a gente vai chamar de S. Ou seja, S, operador de diferenciação aplicado a x de t, nada mais é do que a diferenciação de x de t em relação ao tempo. Seguindo essa linha de raciocínio, S ao quadrado aplicado a x de t é a aplicação sucessiva duas vezes de S a x de t, ou seja, vai ser a derivada de x de t em relação ao tempo, e o resultado disso a gente deriva novamente em relação ao tempo, ou seja, a derivada de ordem 2 em relação ao tempo de x de t. E seguindo a mesma linha de raciocínio, S elevado a n é a aplicação sucessiva n grande vezes do operador diferenciação à sequência x de t, ou seja, vai ser a derivada de ordem n grande em relação ao tempo de x de t. Da mesma forma, a gente pode definir um operador inverso à diferenciação, que seria a integração, e denotá-lo por S inverso. Ou seja, S inverso aplicado a S de x de t retorna o próprio x de t, pelo teorema fundamental do cálculo. Em termos, então, do operador diferenciação, o operador S, a gente pode reescrever a EDO. Isso vai ser, então, o somatório de L de 0 até n grande, de A subscrito L de t. A gente tinha antes a derivada de ordem n grande menos L em relação ao tempo, de y de t, então isso nada mais é do que S elevada a n grande menos L. Mesma coisa para o lado direito da equação, somatório de mzinho de 0 até m grande, de B, não é 0 aqui, né? É Bmzinho, né? Aqui é Bmzinho, de t, que multiplicava antes aqui a derivada de ordem m grande menos m em relação ao tempo de x de t. Então, a gente substitui, né, essa derivada de ordem m grande menos mzinho por s elevada a m menos mzinho aplicado à função x de t. Então, a gente consegue reescrever essa EDO em termos do operador diferenciação S. A gente pode também escrever a EDO1, no caso aqui, para simplificar a nossa vida, fazendo n grande igual a m grande, em termos do operador integrador, do operador S inverso. Porque, tipicamente, se a gente quiser implementar essa EDO através de algum sistema prático na vida real, num sistema elétrico, num sistema eletrônico, a gente vai ter que lançar mão de elementos armazenadores de energia. Então, tipicamente, esses elementos estão associados a operações de integração. Então, é desejável a gente escrever a EDO em termos de integradores ao invés de derivadores. Toma a equação anterior, né, e multiplica dos dois lados por S elevado a menos n, ou seja, a operação sucessiva de integração n grande vezes. Passa esse S elevado a menos n grande aqui para dentro, né, S elevado a menos n grande vai se cancelar com S elevado a n. Então, a gente vai ter aqui o somatório de L de 0 até n grande, de AL de t, S elevado a menos L aplicado a y de t. E do lado direito, como a gente fez aqui o n grande igual a m grande, a gente vai ter o somatório de mzinho de 0 até n grande, já que m grande é igual a n grande, de b subscrito m, de t, né? E aqui S elevado a menos n vai se cancelar com S elevado a mais n grande, menos mzinho, vai sobrar aqui só o S elevado a menos mzinho, aplicado a x de t. Então, essa é a expressão da EDO1 em termos do operador S inverso. E, tipicamente, a gente faz o A0 de t igual a 1 para t maior ou igual a 0, sem perda de generalidade. De modo que a gente possa, para L igual a 0, a gente teria aqui A0 de t, que multiplica S elevado a 0, ou seja, operador identidade, y de t, mas como a gente está fazendo o A0 igual a 1, a gente teria aqui o y de t sozinho, isolado como a saída do sistema, desejável.
Caso o A0 de t não seja igual a 1, seja um valor diferente de 1, a gente vai multiplicar todo o lado direito da equação aqui por 1 sobre A0 de t, pressupondo aqui que A0 de t nunca seja igual a 0 para t maior ou igual a 0. Então, a gente isola aqui o y de t, e passa o resto do somatório aqui de L de 1 até n grande para o lado direito. Então, vai ser o somatório de L de 1 até n grande menos A subscrito L de t, que multiplica S elevado a menos L aplicado a y de t, mais esse lado da equação aqui, somatório de mzinho de 0 até m grande, de b mzinho de t, que multiplica S elevado a menos mzinho aplicado a x de t. Então, essa é a expressão que relaciona a saída y de t com a entrada x de t. E note que a saída y de t é associada à entrada x de t através de operações de integração e pesos, e também associada à própria saída y de t, relacionada aqui com versões integradas da própria saída e pesadas aqui por menos AL de t. Então, essa expressão aqui é conveniente para a gente poder escrever, por exemplo, ou desenhar um diagrama de blocos da representação na forma direta desse sistema linear a tempo contínuo, variante no tempo a tempo contínuo. Então, estou repetindo aqui em cima a equação que a gente escreveu antes. Y de t é o somatório de L de 1 até n grande menos A subscrito L de t, S elevado a menos L, aplicado a y de t, mais a parcela relacionada à entrada. E como é que a gente desenha um diagrama de blocos? Mesma ideia e simbologia que a gente usou para o caso de sistemas a tempo discreto. Tá? Eu posso escolher, por exemplo, essa primeira parcela aqui, esse primeiro somatório. Estou fazendo uma combinação linear pesada por pesos menos a L de t de quem? De versões de y de t integradas. S elevado a menos L. Quando L é igual a 1, estou integrando a função y de t no tempo. Para L igual a 2, estou integrando duas vezes, y de t em relação ao tempo. Está aqui o sinal de saída y de t. Se eu quiser a versão integrada de y de t em relação ao tempo, eu passo esse y de t por esse bloco S inverso. Vou obter aqui S inverso aplicado a y de t. Isso nada mais é do que a integral de y de t dt. Tá? Se eu quiser integrar mais uma vez, eu aplico esse sinal aqui a um sistema integrador, S inverso, vou obter aqui S elevado a menos 2 aplicado a y de t e assim por diante. Então, eu construo esses termos S elevado a menos L aplicado a y de t, para L varrido aqui de 1 até n grande, fazendo aqui uma linha de elementos integradores, S menos 1, e vou obtendo aqui esses termos. Por exemplo, para L igual a n grande, se eu colocar aqui n grande elementos integradores S inverso, eu vou chegar aqui nesse ponto com S elevado a menos n aplicado a y de t. Então, eu consigo gerar todos esses elementos aqui, fazendo essa linha de integradores. E eu preciso pesar cada um desses termos aqui para L de 1 até n grande por menos A subscrito L de t. É o que eu faço aqui. Para L igual a 1, eu tenho menos A1 de t, que vai ser o peso associado a esse termo aqui, S inverso aplicado a y de t, e vai ser somado aqui. Esse somador aqui eu vou representar por esse elemento somador. Mesma coisa para o L igual a 2, eu vou ter S elevado a menos 2 aplicado a y de t, pesado aqui por menos A2 de t, e levo aqui ao somador. E vou fazendo dessa forma até o último elemento aqui para L igual a n grande. Eu vou ter S elevado a menos n grande aplicado a y de t, e vou pesar esse termo por menos a n grande de t, está aqui o peso, e levo aqui ao somador. Então, a gente obtém a implementação via diagrama de blocos desse somatório aqui. A mesma ideia para o segundo somatório associado a x de t. Preciso produzir os termos S elevado a menos m aplicado a x de t, para m de 0 até m grande. Então, o x de t é a entrada. Para eu produzir o S de mzinho igual a 1, por exemplo, aqui, eu preciso
integrar uma vez o x de t, então eu vou pegar o x de t, passar pelo operador integrador, S inverso. Aqui está, nesse ponto, o S inverso aplicado a x de t, a versão integral de x de t dt. E vou pesar isso por b, mzinho igual a 1 de t, e levar no somador aqui. Note que para mzinho igual a 0, eu tenho b0 de t, S elevado a 0, que é o operador identidade. Então, o x de t, sem qualquer modificação, é multiplicado por b0 de t e levado ao somador. E as versões integradas de x de t, de 1 até m grande, que são gerados novamente por uma linha de integradores, e pesadas aqui por bm de t. Por exemplo, para mzinho igual a 2, eu estou aqui integrando duas vezes, estou nesse ponto aqui, S elevado a menos 2 aplicado a x de t, multiplico por b2 de t e levo aqui no somador. E faço assim até o último elemento aqui, S elevado a menos m aplicado a x de t, cujo peso aqui na multiplicação é b subscrito m grande de t. Então está implementado aqui o sistema da EDO na forma direta 2. Tá? E da mesma forma que a gente viu antes, esse primeiro sistema é um sistema linear, esse segundo sistema também é um sistema linear. Então, posso pensar nesse sistema aqui como um sistema linear. Tá? Tem a entrada x de t e tem uma saída intermediária que vamos chamar de w de t. E você tem um outro sistema aqui, que recebe essa entrada w de t e entrega a saída y de t. São dois sistemas lineares, a gente pode... Como a gente viu lá no caso em tempo discreto, mesma coisa aqui, a propriedade de sistemas lineares, independentemente de ser tempo discreto ou tempo contínuo, a gente pode comutar a ordem de dois sistemas lineares, colocar esse sistema aqui e esse sistema aqui, trocar de ordem, e aí a gente vai poder remover redundância desses elementos integradores. É o que a gente vê nesse diagrama aqui. Eu passei o lado direito do diagrama para o lado esquerdo, então eu tenho aqui exatamente o lado direito do diagrama, como se aqui fosse o y de t, os elementos integradores e os multiplicadores menos al de t, e o somador, e o lado esquerdo da implementação passou para o lado direito. Se a gente olhar graficamente, a gente vai ver que essa linha de integradores aqui é redundante. A gente consegue remover a redundância dos integradores. Aqui nesse caso a gente está fazendo a situação em que n grande é igual a m grande, tá? Só para simplificar a nossa vida. Mas se n grande for diferente de m grande, o maior desses valores aqui, n grande ou m grande, vai definir o tamanho dessa linha de integradores. Essa forma em que a gente removeu a redundância dos elementos integradores é chamada forma direta canônica. Esse termo canônico vem de forma reduzida, forma mínima. É uma forma que usa um número mínimo de elementos na implementação do sistema. E a forma é chamada de direta porque é um mapeamento 1 para 1 entre os coeficientes que a gente vê na estrutura, coeficientes menos A1, menos A2, menos AN de t, B0 até Bn grande de t. Se fosse um M diferente de N, que seria um B subscrito M de t. E a gente vê os mesmos coeficientes que a gente vê na estrutura, a gente vê na equação diferencial ordinária. Então, é um mapeamento 1 para 1 entre a estrutura implementada no diagrama de blocos e a estrutura da EDO. Daí o nome forma direta. Da mesma forma que a gente viu no caso em tempo discreto, a gente vai ter também a chamada EDO homogênea. A gente vai chamar de equação 2, que nada mais é do que a versão da EDO que a gente viu antes, em que x de t é igual a 0 para todo t. Tá? Então, o lado direito da equação vai ser feito igual a 0. E aqui eu estou escrevendo a equação diferencial ordinária em termos do operador S, do operador diferenciação. Ou seja, vai ser somatório de L de 0 até N grande, de AL de t, S elevado a N grande menos L, aplicado a Y de t, isso vai ser igual a 0. Essa é a chamada equação homogênea. Existência e unicidade. Existe solução para essa equação homogênea e é única?
Sim, existe. Eu vou só apresentar o resultado, mas sem prova. Vocês podem verificar na literatura a demonstração formal da existência de unicidade da solução homogênea para essa equação 2. É bem mais complicado demonstrar a existência de unicidade dessa EDO homogênea em relação ao que a gente fez para o caso discreto. Então eu vou deixar para vocês verificarem isso na literatura. Mas existe um teorema que afirma que sim, existe uma y subscrita h aqui de homogênea de t como solução única da equação 2 associada a um conjunto de condições iniciais não nulas. Ou seja, eu preciso de um conjunto de condições iniciais não nulas definidas como elementos aqui do conjunto y de zero, derivada de primeira ordem em relação ao tempo de y de zero e assim por diante, até a derivada de ordem n-1 em relação ao tempo de y de zero. O de y é avaliado em zero. Então, para um determinado conjunto em que essas CIs são não nulas, ou seja, você pode até ter algum elemento nulo aqui, mas não pode ter todos os elementos nulos. Tá? Então, se você tiver um conjunto de condições iniciais não nulas, você tem com certeza, né, uma solução única YH de t. Da mesma forma que a gente viu no caso em tempo discreto, vale também o teorema da superposição. O que diz o teorema da superposição por causa de sistemas lineares variantes no tempo em tempo contínuo? Y de t dada por YH de t mais YP de t é a solução da equação não homogênea, onde YH de t é solução de 2 da equação homogênea, e YP de t, esse P aqui de particular, é solução particular associada a uma determinada entrada x de t. Ou seja, é a solução da equação somatório de L de 0 até n grande de A subscrito L de t, que multiplica S elevado a n grande menos L aplicada a YP de t, é igual a somatório de mzinho de 0 até m grande de B subscrito mzinho de t, que multiplica S elevado a m grande menos mzinho aplicado a x de t. Ou seja, YP de t satisfaz a equação não homogênea. Como é que a gente demonstra isso? Da mesma forma que a gente fez por caso em tempo discreto. Suponha, por hipótese, que y de t dada por YH de t mais YP de t é a solução da equação não homogênea, ou seja, dessa equação aqui. Então, a gente pode escrever o seguinte: somatório de L de 0 até n grande de A subscrito L de t, S elevado a n grande menos L. De quem? Do y de t. Né? Y de t é YH de t mais YP de t. Lado direito da equação continua o mesmo. Bem, operador S é operador de diferenciação, operador linear. Então, eu posso separar essa soma aqui em dois somatórios diferentes. Muito bem, então eu posso separar os dois somatórios. Somatório de L de 0 até n grande de A subscrito L de t, S elevado a n grande menos L de YH de t, mais o somatório de L de 0 até n grande de A subscrito L de t, S elevado a n grande menos L, aplicado a YP de t. Isso vai ser igual ao lado direito da equação. Ora, essa expressão aqui é igual a zero, porque a gente afirmou que YH de t é a solução da equação homogênea. Ou seja, esse somatório aqui é identicamente nulo. E a gente afirmou também que YP de t é a solução particular associada a x de t. Ou seja, essa equação aqui é válida. Então a gente tem uma igualdade válida, né? A gente aplicou a hipótese e chegou a uma igualdade válida. Logo, o teorema da superposição fica demonstrado. Bem, agora a gente particulariza, como a gente fez no caso em tempo discreto, para o slit, ou seja, um sistema linear invariante no tempo. Nessa situação, o que acontece? A L de t não vai variar com o tempo, vai ser uma constante AL para todo t maior ou igual a zero. Mesma coisa para BM de t, não vai variar com o tempo, vai ser um valor fixo BM, né, para t maior ou igual a zero. Nota que o mzinho aqui e o L são indexadores dos pesos, tá? Não da variância no tempo. Então a gente pode escrever a equação não homogênea como somatório de L de 0 até n grande. Agora o AL não depende do tempo, é só um AL puro aqui. Esse subscrito aqui é índice desse somatório. Né? De quem? Da derivada
de ordem n menos L em relação ao tempo de y de t vai ser igual ao somatório de mzinho de 0 até m grande, de b subscrito mzinho, sem depender do tempo, da derivada de ordem m grande menos mzinho em relação ao tempo de x de t. Então, essa é a equação diferencial ordinária não homogênea. E a versão homogênea é essa equação aqui, em que esse termo aqui é igual a zero. Tá? Então, vai ser essa equação aqui. Versão homogênea da EDO em questão. A gente vai chamar a equação não homogênea de 3 e a equação homogênea de 4. Quem é o polinômio característico de 4 da equação homogênea? Mesma ideia que a gente viu antes em relação ao caso em tempo discreto. Né? Se a gente escrever a equação 4 em termos do operador S, do operador diferenciação, a equação vai ser somatório de L de 0 até n grande, de A subscrito L. Aqui eu tenho a derivada de ordem n grande menos L. Então, isso vai ser S elevado a n grande menos L aplicado a y de t igual a zero. Tá? Para S pertencente aos complexos, o polinômio característico P de S nada mais é do que esse operador aqui. Tá? Ou seja, vai ser o somatório de L de 0 até n grande, de A subscrito L, que multiplica S elevado a n grande menos L. Esse é o polinômio característico da EDO homogênea. E a gente vai ver, né, que as raízes do polinômio característico vão estar associadas aos chamados modos naturais do sistema, como a gente viu no caso em tempo discreto. Então, modos naturais da equação 4. Né? Teorema: se SI complexo é a raiz do polinômio característico de 4, então YH de t dado por E elevado a SI que multiplica t para t maior ou igual a zero é a solução de 4. A gente viu um teorema similar para o caso de sistemas a tempo discreto. Tá? No caso de sistemas a tempo discreto, era a própria raiz elevada a k. Aqui a gente tem E elevado a raiz que multiplica t. A estrutura da solução é diferente. Como é que a gente demonstra esse teorema? Da mesma forma que a gente fez no caso em tempo discreto. Suponha por hipótese que YH de t igual a E elevado a SI que multiplica t é a solução de 4. Então a gente aplica essa solução na equação 4, que vai ser igual a quê? Que é o somatório de L de 0 até n grande, de AL, que multiplica S elevado a n grande menos L, aplicado a quem? Ao YH de t, que vai ser E elevado a SI, que multiplica t. Olha só, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo a derivada de ordem n grande menos L de E elevado a SIT. A derivada de primeira ordem seria SI que multiplica E elevado a SIT. A derivada de segunda ordem seria SI ao quadrado que multiplica E elevado a SIT. A derivada de ordem n grande menos L dessa expressão vai ser SI elevado a n grande menos L, que multiplica E elevado a SI, que multiplica T. Ora, a gente vê que essa expressão aqui nada mais é do que o polinômio característico da equação 4 avaliado para S igual a SI. Ou seja, isso aqui é P de SI, que multiplica E elevado a SIT. Mas SI é raiz de P de S. Logo, P de SI é igual a zero. E a gente tem que essa expressão aqui é igual a zero, ou seja, esse YH de t igual a E elevado a SI que multiplica t satisfaz a equação homogênea. Então, fica demonstrado o teorema. Esse E elevado a SIT é chamado modo natural da equação homogênea. A gente viu aqui que o SI pertence aos complexos. Então, suponha que a gente escreva aqui o SI decomposto na forma cartesiana como parte real sigma mais j ômega. Então, E elevado a SIT vai ser E elevado a sigma mais j ômega que multiplica t. Né? E eu escrevo isso como E elevado a sigma t que multiplica E elevado a j ômega t. Então, aqui, né, para ômega diferente de zero, a gente tem um modo de oscilação. Né? Lembra aqui da relação de Euler? Né? Isso aqui nada mais é do que cosseno de ômega t mais j seno de ômega t. Então, isso aqui é um modo de oscilação, desde que ômega seja diferente de zero.
se ômega for igual a zero, isso é uma constante, né? E esse termo aqui define uma envoltória. Nota, né, que sigma e ômega são valores reais. Então, esse termo aqui define uma envoltória que vai ser constante se o sigma for igual a zero, vai ser crescente se o sigma for maior que zero, uma exponencial com perfil crescente, ou decrescente se o sigma for menor que zero. Por isso que a gente chama esse termo aqui de modo natural do sistema. Para toda raiz de P de S, essa expressão aqui, esse I aqui como raiz de P de S, define um dos modos naturais do sistema. O que são os modos naturais? São os modos em que o sistema tem maior tendência a oscilar naturalmente. Vamos ver agora um protocolo para a solução da EDO homogênea no caso de um slit, sistema invariante no tempo. A EDO homogênea é essa aqui que eu estou escrevendo em termos do operador S. Somatório de L de 0 até N grande, de AL que multiplica S elevado a N grande menos L aplicado a Y de T igual a zero, com condições iniciais dadas. Y avaliado em zero, derivada de primeira ordem em relação ao tempo de Y avaliado em zero e assim por diante, até a derivada de ordem N grande menos 1 em relação ao tempo de Y avaliado em zero. A gente quer a solução Y de T homogênea para T maior ou igual a zero. Qual é o protocolo? Primeiro a gente obtém as raízes do polinômio característico associado à EDO homogênea, ou seja, as raízes de P de S, onde P de S é o somatório de L de 0 até N grande, de AL, S elevado a N grande menos L, e isso para S pertencente aos complexos. Então a gente vai obter N grande raízes complexas associadas a P de S. Em seguida a gente constrói, no passo 2, a estrutura para YH de T, a estrutura para a solução homogênea. Como é que a gente faz isso? Seja SI uma raiz de P de S com multiplicidade algébrica MI. Ou seja, P de S pode ser dado na forma fatorada como S menos raiz S1 de multiplicidade M1, que multiplica S menos S2, raiz S2 de multiplicidade M2. E vai ter um fator aqui S menos SI de multiplicidade algébrica MI e assim por diante até um S menos raiz SQ de multiplicidade algébrica MQ. YH de T vai ser uma combinação linear de modos do tipo E elevado a SI que multiplica T, isso para I igual a 1, 2, 3 até Q. E como é que a gente monta a estrutura de YH de T? Cada raiz SI com multiplicidade algébrica MI vai contribuir na combinação linear que forma Y de T, MI parcelas. E que são essas parcelas dadas aqui por esse somatório. Somatório de N de 0 até MI menos 1, de CNI, que multiplica T elevado a N, que multiplica E elevado a SI, que multiplica T. A gente vai ver mais à frente, né, o porquê dessa multiplicação por T elevado a N, que quando a multiplicidade algébrica é maior do que 1. Tá? Isso tem uma razão de ser, a gente vai verificar isso mais à frente, agora a gente só vai aceitar que é dessa forma. O fato de você multiplicar por T elevado a N quando você tem modos repetidos faz com que esses modos sejam ortogonais. Ou seja, o modo E elevado a SIT é ortogonal ao modo T que multiplica E elevado a SIT. Tá? Mas a gente vai ver por que dessa multiplicação por T elevado a uma potência N aqui mais à frente. Vamos ver um exemplo aqui para que essa expressão aqui faça mais sentido, fique mais claro. Suponha que a gente tem um P de S dado por S menos S1 ao quadrado, ou seja, S1 tem multiplicidade algébrica 2, que multiplica S menos S2, multiplicidade de S2 é 1, que multiplica S menos S3. S3 tem multiplicidade algébrica 3. Logo é um polinômio de ordem 6, né? 2 mais 1, 3, mais 3, 6. Como é que a gente monta a estrutura de YH de T? É olhando cada um desses fatores aqui e as multiplicidades algébricas associadas e aplicando essa fórmula aqui. Para o primeiro fator, S menos S1 ao quadrado, multiplicidade algébrica é igual a 2. Então vai ser um somatório de 0 até 2 menos 1, de 0 até 1, de quem? De CNI, T elevado a N, que multiplica E elevado a SIT. Então para N igual a 0 tem C01, que multiplica T elevado a 0, N igual a 0,
e elevado a S1t. Agora eu estou em n igual a 1, eu vou somar aqui mais uma parcela C11, que multiplica t elevado a 1, n igual a 1, que multiplica e elevado a S1t. Encerrada a contribuição desse fator na estrutura de YH de t. Nota, esse fator tem multiplicidade algébrica 2, ele contribui duas parcelas. Esse fator aqui, S menos S2, tem multiplicidade algébrica 1. Então, seguindo a fórmula, o nzinho vai ser de 0 até 1 menos 1, que é 0. Então, nzinho só vai valer 0. Então, isso vai ser somatório de, quando n igual a 0 aqui, 0 é a segunda raiz, S2, 0, 2. T elevado a 0, que eu não estou representando aqui, e elevado a S2t. Apenas uma parcela, porque esse fator aqui tem multiplicidade algébrica igual a 1. O último fator é S menos S3 elevado ao cubo, multiplicidade algébrica igual a 3. Seguindo a fórmula, a gente vai ter aqui parcela C0, 3, que multiplica e elevado a S3t, o n igual a 0, né? mi aqui é igual a 3, então a varredura aqui é de n de 0 até 3 menos 1, que é 2. Então, C0, 3, e elevado a S3t, mais C1, 3, que multiplica t, que multiplica e elevado a S3t, mais C2, 3, que multiplica t ao quadrado, que multiplica e elevado a S3, que multiplica t. Então, nota que a gente tem, no final das contas, por um polinômio p de S de ordem 6, a gente vai ter 6 parcelas com 6 pesos CNI, que a gente vai ter que determinar depois. Como é que a gente determina esses pesos CNI? A gente vai resolver um sistema de n equações lineares em n incógnitas CNI, n grande incógnita CNI, em t igual a 0. E qual vai ser esse sistema? O sistema vai ser YH avaliado em 0. Quem é esse YH avaliado em 0? É esse YH aqui avaliado em 0. Vai ser igual a Y0. Quem é Y avaliado em 0? É o Y avaliado em 0 das condições iniciais, do conjunto de condições iniciais. Primeira equação, segunda equação, derivada de primeira ordem em relação ao tempo, operador S, aplicado a YH de t, avaliado em 0. Quer dizer, é a derivada dessa função em relação ao tempo, avaliada em 0, que vai ser igualado a S, ou seja, a derivada em relação ao tempo, de Y avaliado em 0. Esse cara aqui, condições iniciais, dados das condições iniciais. Todo lado direito aqui são valores tomados das condições iniciais dados. E continua assim, S ao quadrado, ou seja, derivada de segunda ordem de YH de t avaliado em 0, ou seja, derivada segunda dessa expressão em relação ao tempo avaliado em 0, vai ser igualado aqui ao S ao quadrado de Y de 0, das condições iniciais, e assim por diante, até a última equação aqui, que é a derivada de ordem n-1 de YH de t, esse YH de t avaliado em 0, que vai ser igualado à derivada de ordem n-1 de y de t avaliado em 0. Esse termo aqui é do conjunto de condições iniciais. Então, a gente resolve esse sistema, né, que tem n grandes equações. Nota, esse YH de t está em função de n grandes parâmetros desconhecidos, e a gente encontra os n grandes CNIs, e daí encontra o YH de t única, ou seja, a solução única para a equação diferencial ordinária homogênea. Agora vamos ver um protocolo para a solução de EDO não homogênea, ou seja, com uma entrada existente, a entrada x, que é não nula, no caso de um slit. A equação que a gente vai considerar é essa aqui, somatório de L de 0 até n grande de AL, que multiplica S elevado a n grande menos L, aplicado a y de t. Lado direito da equação, eu vou colocar só um x de t aqui. Poderia ter lá uma combinação linear pesada por Bm, né, de x de t e suas derivadas, mas a gente vai compactar aqui e dizer que é só um forçante x de t. Tá, ok? Isso para t maior ou igual a 0. Lembrando, a gente está falando de tempo contínuo, t pertence aos reais. E com um conjunto de condições iniciais, y avaliado em 0, conhecido, derivada de ordem 1 de y em relação ao tempo, avaliado em 0, derivada de segunda ordem de y em relação ao tempo, avaliado em 0, assim por diante, até a derivada de ordem n-1 em relação ao tempo de y, avaliada em 0. Conjunto dado de condições iniciais. Isso aqui eu tenho que saber, senão eu não consigo resolver a equação. Então, qual vai ser o protocolo para resolver
essa equação para uma dada entrada x com essas condições iniciais. O primeiro passo é calcular as raízes do polinômio característico da homogênea e encontrar a estrutura de YH de t em função dos pesos C, N e I, da mesma forma que a gente viu antes. Passo 2, a gente vai encontrar a solução particular YP associada a x de t, e a gente vai se ater a esse item 2 aqui de forma mais detalhada um pouco mais à frente. Por hora, fica só como se a gente conseguisse encontrar o YP de t. Depois que eu encontrei o YP de t, eu vou montar a solução geral. A solução Y de t geral vai ser, como a gente viu pelo teorema da superposição, vai ser o YH de t mais o YP de t. Lembrar que o YH de t fica em função de n grande parâmetros CNI. Logo, o Y de t também fica em função de n grande parâmetros CNI. YP de t, a solução particular, ela é encontrada em forma fechada, sem dependência de parâmetros. A gente vai ver isso mais à frente. E depois, como é que a gente obtém esses parâmetros CNI que estão associados à solução homogênea? A gente vai obter os CNIs resolvendo um sistema de n grande equações lineares em n grande incógnitas CNIs, da mesma forma que a gente fez para o caso da equação homogênea. Ou seja, a gente vai resolver esse sistema de n grande equações, que vão ser as seguintes. A primeira equação aqui vai ser YH de 0 mais YP de 0. YH de 0 que a gente encontrou com aquela estrutura que depende dos CNIs. O YP avaliado em 0, que a gente encontrou no item 2, vai ser igual ao Y0. Esse Y0 aqui, condição inicial dada. Primeira derivada de YH de t mais YP de t, avaliada em 0, vai ser igual à derivada primeira em relação ao tempo de Y de t avaliada em 0. Esse cara aqui, condição inicial dada. Depois, derivada segunda em relação ao tempo de YH de t mais YP de t, ambas avaliadas em 0, igualada aqui a essa condição inicial dada, que é a derivada segunda em relação ao tempo de y de t avaliada em 0, e assim por diante, até a derivada de ordem n grande menos 1 em relação ao tempo de YH de t mais YP de t, ambas avaliadas em 0, igualadas aqui à derivada de ordem n grande menos 1 em relação ao tempo de y de t avaliada em 0. Lado direito aqui dessas equações são as condições iniciais que são dadas. O lado esquerdo aqui eu tenho YH e suas derivadas, todas dependendo dos parâmetros CNI. O YP e derivados não dependem de parâmetro algum, elas são conhecidas por completo. Então a gente resolve esse sistema de n grande equações e n grande incógnitas CNI, encontra os valores CNIs únicos que satisfazem esse sistema de equações, e daí a gente encontra o YT único, a solução YT única associada a esse conjunto aqui de condições iniciais, e a uma determinada entrada x de t, que vai definir, de fato, o YP de t. Agora vamos detalhar o item 2, a obtenção da solução particular YP de t. Como é que a gente obtém o YP de t? Nós vamos ver aqui dois casos, como viu no caso em tempo discreto. Quando x de t é polinomial e quando x de t é uma combinação de exponenciais complexas. Caso 1 vai ser o x polinomial, o caso mais fácil. Suponha que x de t seja polinomial de ordem n, polinomial em t, tá ok? A gente vai construir o YP de t como um polinômio completo de ordem n grande, ou seja, o YP de t vai ser um coeficiente beta n que multiplica t elevado a n, mais um coeficiente beta subscrito a n-1 que multiplica t elevado a n-1, e assim por diante, até um beta 1 que multiplica t, mais um beta 0. Não tem esse t aqui, né? Mais um beta 0. E aí, a gente faz o quê para encontrar esses parâmetros beta i, i de 0 até n? A gente substitui esse YP de t na EDO e encontra os beta i's. I aqui de 0 até n. Então, isso aqui é 0. 0, 1, assim por diante, até n. Exemplo. Suponha que x de t seja um polinômio de ordem 4. T elevado à quarta potência para t maior ou igual a 0. Aí eu vou escrever um YP de t como um polinômio de quarta ordem completo. Ou seja, beta 4
que multiplica t elevado à quarta potência, mais beta 3 que multiplica 3 ao cubo, mais beta 2 que multiplica t ao quadrado, mais beta 1 que multiplica t, mais beta 0, isso para t maior ou igual a 0. Como é que eu encontro esses coeficientes? Substituo essa yp de t na EDO e encontro esses coeficientes. O que a gente vai fazer no final das contas é igualar os termos com a mesma potência. Você vai igualar as potências iguais de t e aí você encontra os coeficientes de interesse. O segundo caso é quando x de t é uma combinação linear de exponenciais do tipo e elevado a lambda t para t maior ou igual a 0. Como é que a gente resolve nesse caso aqui? A gente vai considerar o seguinte, a gente vai considerar que esse x, que é uma combinação linear de exponenciais complexas, é gerado por um sistema cuja resposta impulsiva é hx de t. Ou seja, a gente aplica delta de t na entrada desse sistema, e esse sistema, que vai ser uma EDO linear, vai produzir o x de t. A ordem dessa EDO vai ser determinada pelo número, de componentes dessa combinação linear. Tá, ok? Então, a gente vai considerar esse esquema e esse hx de t está associado a uma EDO com um polinômio característico px de s. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai obter o polinômio característico px de s associado a essa EDO, cuja resposta impulsiva é hx de t, que gera para a gente o x de t. E nota só, a gente viu isso antes também para sistemas em tempo discreto. Os modos da solução homogênea desse sistema que gera x estão contidos nos modos de hx de t. Hx de t vai conter todos os modos desse sistema aqui que gera x de t. Então a gente pode saber quem são os modos de hx de t analisando o polinômio característico dessa EDO que gera o x. E a gente faz isso por inspeção visual. E a gente vai ver um exemplo mais à frente para deixar isso mais claro. O item B do protocolo da obtenção de yp de t vai ser o seguinte. Como é que eu gero x? Eu aplico delta de Dirac no sistema que gera x, que é uma EDO que gera x. Então eu gero aqui o x de t. E essa entrada x de t é aplicada à EDO em questão que a gente está querendo resolver. Para uma determinada entrada x de t, isso produz o y de t. Essa EDO que gera x de t tem um polinômio característico px de s. Essa EDO que a gente está considerando, a EDO em questão, ela tem um polinômio característico p de s, para a EDO homogênea associada. Tá, ok? Ligação de dois sistemas, de duas EDOs em série. Isso é uma convolução de dois sistemas do ponto de vista desses operadores na variável s, ou dos polinômios característicos associados, é a multiplicação desses polinômios característicos. Ou seja, se eu considerar um sistema equivalente aqui que gera y, tá? A EDO do sistema que gera y a partir do delta de t tem um polinômio característico py de s, que é a multiplicação de px de s por p de s. Ou seja, eu vou fazer py de s como px de s, que multiplica p de s. E uma vez que eu obtenho esse polinômio característico, eu vou escrever a estrutura de y de t da mesma forma que a gente fez para escrever a estrutura da YH de t, quando a gente tinha só o que aqui? O p de s, associada a essa EDO aqui. E como é que eu obtenho o conjunto de modos de y de t? Vai ser o conjunto de modos de y de t, que eu encontro fazendo a análise aqui do py de s, menos, excetuando aqui em termos de notação de conjunto, os modos de YH, que são os modos da EDO, que a gente calculou lá no início. E aí eu escrevo a estrutura de yp de t e, com a estrutura de yp de t obtida, substituo esse y de p na EDO, nessa EDO aqui, e encontro os parâmetros livres associados a y de p de forma fechada. Então vamos ver um exemplo 1 em que x de t e YH de t não têm modos coincidentes. YH de t, que é a resposta da EDO homogênea, essa EDO, é dada por 1 que multiplica e elevado a t, mais meio que multiplica e elevado a meio t, mais 2t que multiplica e elevado a meio que multiplica t, mais 1/3 que multiplica e elevado a menos 1/3 que multiplica t, para t maior ou igual a 0. E x de t é igual a 3 que multiplica e elevado a 4t, mais 1/3 que multiplica
e elevado a menos 3t, isso para t maior ou igual a zero. Nota, né, que os modos de x de t, e elevado a 4t e e elevado a menos 3t, não estão presentes aqui nos modos de YH de t. Então é uma situação mais fácil. Um protocolo geral que atende não só o caso em que há modos coincidentes, como o caso em que não há modos coincidentes. Olhando por inspeção visual o YH de t, quem vai ser o polinômio característico dessa EDO, dessa primeira EDO aqui, né? O P de S vai ser essa parcela aqui, vai estar associada, né? Então, o P de S vai ser proporcional a S menos 1, que você tem e elevado a 1t, né? O modo e elevado a meio t aparece aqui com uma parcela e depois uma segunda parcela multiplicada por t que multiplica e elevado a meio t. Então a gente sabe que isso está associado a um fator no polinômio característico de multiplicidade algébrica igual a 2. Então vai ser s menos meio elevado ao quadrado. E o terceiro modo aqui é 1/3 elevado a menos 1/3 que multiplica t, está associado a um fator s mais 1/3. Quem vai ser o P de x? Mesmo tipo de análise que a gente faz aqui para o YH de t. Eu tenho esse modo aqui, com raiz igual a 4, e elevado a 4t. Então, o Px de s vai ser proporcional a s menos 4, associada a essa parcela aqui, né? E a segunda parcela tem uma raiz aqui igual a menos 3. Né? Então, vai estar associado a um fator aqui, s mais 3. Aí eu monto Py, da mesma forma que a gente viu antes. Py de s vai ser o Px de s, que multiplica o P de s. Logo, vai ser proporcional ao produto desses polinômios aqui, que vai ser s menos 1, que multiplica s menos meio ao quadrado, que multiplica s menos 1/3, que multiplica s menos 4, que multiplica s mais 3. Agora, por inspeção visual, a gente escreve, né, a estrutura de y de t. Essa raiz s igual a 1, com multiplicidade algébrica 1, vai produzir aqui um peso e elevado a 1t. Essa raiz meio com multiplicidade algébrica 2 vai produzir duas parcelas. Peso que multiplica e elevado a meio t, mais peso que multiplica t, que multiplica e elevado a meio t. Esse fator com raiz aqui 1/3, com multiplicidade algébrica 1, vai produzir apenas uma parcela, peso que multiplica e elevado a menos 1/3 t. Mesma coisa para esse fator s menos 4, raiz igual a 4, com multiplicidade algébrica igual a 1, vai produzir apenas um termo, peso que multiplica e elevado a 4t. E mesma coisa para esse fator aqui, raiz igual a menos 3, multiplicidade algébrica igual a 1. Vai produzir apenas uma parcela que é peso, que multiplica e elevado a menos 3t, isso para t maior ou igual a zero. Quem são os modos de y de p? Ora, esses modos aqui, esse modo coincide com homogênea, esse modo é modo da homogênea, esse modo aqui é modo da homogênea, esse modo aqui é modo da homogênea. Os modos que sobram são os modos de yp de t. Então é tão fácil quanto obter todos os modos de y de t, descontar aqui os modos da homogênea e a gente obtém aqui os modos de yp de t. Esses modos ficam em função de pesos livres aqui, né? C04 e C05 nesse exemplo. A gente vai substituir esse y de p com esses pesos livres na EDO, né? E vai encontrar esses pesos livres de forma fechada. No exemplo 2, a gente vai ver o caso em que x de t e yh de t têm modos coincidentes. O yh de t vai ser o mesmo yh de t que a gente viu no exemplo 1, para t maior ou igual a zero, e o x de t vai ser dado por 3, que multiplica e elevado a 4t, mais 1/3, que multiplica meio elevado a t, mais 4, que multiplica t, que multiplica e elevado a meio t, mais 2 vezes t ao quadrado, que multiplica e elevado a meio t. Isso para t maior ou igual a zero. Então, nota que o modo meio elevado a t é coincidente com o modo meio elevado a t de yh de t, e o modo t, que multiplica e elevado a meio t, também é coincidente com o modo de yh de t. Tá? E ainda tem mais um terceiro modo aqui, associado a e elevado a meio t, que multiplica t ao quadrado. Como é que a gente encontra os modos de yp de t, os modos da solução particular? Quem vai ser
P de S, ou seja, polinômio característico associado a YH de T. A gente verifica da mesma forma que a gente fez antes. Vai ser proporcional a S menos 1, por causa desse modo aqui, e elevado a 1T. O modo 1, e elevado a 1/3 T, produz esse fator S mais 1/3. E você tem duas parcelas associadas ao modo e elevado a meio T. Então isso vai produzir o fator S menos meio com multiplicidade algébrica igual a 2. Mesma ideia a gente usa para obter o polinômio característico associado a x de t. O px de s vai ser proporcional a Q. Tem esse modo aqui, e elevado a 4t, sozinho. Então, uma parcela só vai estar associada a esse fator aqui, s menos 4, multiplicidade algébrica igual a 1. Depois a gente tem e elevado a meio t mais t que multiplica e elevado a meio t mais t ao quadrado que multiplica e elevado a meio t. Então, a gente tem três parcelas aqui associadas ao modo e elevado a meio t. Isso vai suscitar um fator aqui s menos meio, raiz meio, de multiplicidade algébrica igual a 3, porque a gente tem três parcelas associadas a esse modo. Note que esses modos são ortogonais, né? O fato de você multiplicar por t e depois multiplicar por t ao quadrado faz com que essas funções aqui sejam ortogonais. O que a gente faz? Constrói o polinômio característico de y de t, associado a EDO, que é a ligação em série da EDO que gera x, com a EDO em questão. Então, py de s vai ser o produto de p de s com px de s, que vai ser proporcional, né, ao produto desses dois polinômios, que vai ser s menos 1 que multiplica s mais 1/3, que multiplica s menos meio elevado à quinta potência, porque tem multiplicidade algébrica 2 aqui desse fator e multiplicidade algébrica 3 desse fator aqui. Então, é s menos meio elevado à quinta, que multiplica s menos 4. Aí a gente escreve a estrutura de y de t. Esse fator aqui, multiplicidade algébrica igual a 1, raiz s igual a 1, né? Então, vai suscitar um fator com peso e elevado a 1t. Esse fator aqui vai suscitar também uma outra parcela, que é peso e elevado a menos 1/3 t, multiplicidade algébrica igual a 1, apenas uma parcela. Esse fator aqui, mesma coisa, s menos 4, vai suscitar aqui peso e elevado a 4t, uma parcela só. E depois eu vou ter 5 parcelas associadas à raiz meio, com multiplicidade algébrica igual a 5. Então, vai ser peso e elevado a meio t, peso que multiplica t e elevado a meio t, peso que multiplica t ao quadrado e elevado a meio t, peso que multiplica t ao cubo e elevado a meio t, peso que multiplica t elevado à quarta potência e elevado a meio t. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 parcelas, compatível aqui com a multiplicidade algébrica desse fator, ou dessa raiz aqui, que é igual a 5. Aí, o que a gente faz? A gente olha os modos de y de t, desconta os modos de YH de t. Esses modos aqui são modos de YH de t. E elevado a t é modo de YH de t, e elevado a 1/3 de t é modo de YH de t, e elevado a meio t é modo de y de t, t que multiplica e elevado a meio t é modo de YH de t. Esses são os modos de YH de t. Os modos que sobram são os modos de YP de t. Então, a gente vai construir o YP de t com essa estrutura. Nota que YP de t fica em função desses parâmetros livres. 1, 2, 3, 4 parâmetros livres. A gente vai substituir esse YP de t na EDO e encontrar os parâmetros livres. E encontra YP de forma fechada, sem dependência de parâmetros livres. E depois a gente continua o protocolo de solução como a gente viu antes. Escreve y de t como YH de t mais YP de t, YP de t completamente fechado, YH de t depende de parâmetros livres, resolve-se o sistema de n grandes equações em n grandes incógnitas, como a gente viu antes, encontra os n grandes parâmetros únicos e encontra a y de t única, que é a solução da EDO não homogênea. Agora vamos ver a solução geral para um sistema linear variante no tempo de primeira ordem para uma entrada genérica x de t, seguindo o que a gente viu para tempo discreto. Vamos ver a mesma coisa para tempo contínuo. A equação de primeira ordem variante no tempo, que eu vou chamar de equação 5, é dada por
derivada de primeira ordem em relação ao tempo de y de t, mais a1 de t, a variância no tempo está aqui nesse parâmetro que varia no tempo, que multiplica y de t é igual a x de t, e a gente quer a solução para t maior ou igual a zero. A gente vê aqui que o parâmetro a0 de t é igual a 1 para todo t nos reais, e a gente vai fazer o a1 de t igual a zero para t menor que zero. Como é que a gente resolve essa equação? A gente usa o método fator integrante, que a gente vê lá como técnica de solução de EDO nos cursos de equações diferenciais ordinárias. Então, seja a função g de t, dada pela integral de 0 menos até t, ou seja, eu estou num infinitésimo abaixo de zero, indo até t, de a1 de tal de tal. Quem vai ser a derivada de g de t em relação a t? Vai ser a derivada do argumento da exponencial, que multiplica a própria exponencial. Quem é a derivada do argumento da exponencial? Pelo teorema fundamental do cálculo, vai ser a1 avaliado em t, menos a1 avaliado em 0 menos, como está escrito aqui. E como a gente fez aqui a1 de t igual a 0 para t menor do que 0, né, em 0 menos, a1 de 0 menos vai ser igual a 0. Isso multiplicado por e elevado à integral de 0 menos a t de a1 de tal de tal. Ora, esse termo aqui é a própria g de t. Então, a derivada de g de t em relação ao tempo é a própria g de t multiplicada por a1 de t. Agora, o que a gente faz? A gente multiplica a equação 5 dos dois lados por g de t. Então, isso vai ser g de t que multiplica a derivada temporal de y de t, mais g de t que multiplica a1 de t, y de t, que é esse termo aqui, igual a g de t que multiplica x de t. Multipliquei g de t por x de t na parte direita da equação. Agora, a gente verifica que g de t que multiplica a1 de t é igual a quem? A derivada temporal de primeira ordem de g de t. E aqui a gente tem g de t que multiplica a derivada de y de t, mais a derivada de g de t que multiplica y de t. Aí a gente lembra da regra da derivada do produto. Então, a gente pode escrever o lado esquerdo da equação como a derivada em relação ao tempo do produto g de t por y de t. E o lado direito da equação continua igual. E agora o que a gente faz? A gente integra dos dois lados entre 0 e t. Então, o lado esquerdo da equação vai ser a integral de 0 até t. Eu vou fazer a integral em u de d du, de gu que multiplica y de u du. E do lado direito vai ser a integral em u de 0 até t, de gu que multiplica x de u du. Essa expressão à esquerda a gente resolve facilmente através do teorema fundamental do cálculo. Pelo teorema fundamental do cálculo, o lado esquerdo da equação vai ser g de t, y de t, menos g de 0, y de 0, vai ser igual ao lado direito da equação, que vai ser a integral que a gente está fazendo em u de 0 até t, substituindo aqui o g de u, que a gente viu antes, vai ser e elevado à integral de 0 menos até u, de a1 de tal, que multiplica x de u du. Agora a gente passa essa parcela aqui, g de 0, y de 0, para o lado direito, né, e vai multiplicar todo o lado direito da equação por g de t inverso. E como g de t é função exponencial, sempre tem inversa. Então, y de t vai ser escrito como g inverso de t, que multiplica esse termo aqui que está entre colchetes, que é g0, y de 0, mais a integral de u de 0 até t, de e elevado à integral de 0 menos até u, de a1 de tal, que multiplica x de u du. Agora a gente substitui g inverso de t por quem ele é, que vai ser e elevado a menos a integral de 0 menos até t, de a1 de tal,
que multiplica y de zero. E a gente nota aqui que o g de zero é igual a 1, porque pela definição do g de t, o g de zero vai ser e elevado a uma integral que vai de zero menos até zero. Então vai ser e elevado a zero, que vai ser igual a 1. Então g de zero é igual a 1. Então fica só aqui o g inverso de t, que a gente substituiu, que multiplica o y de zero, porque g de zero é igual a 1, mais g inverso de t, que multiplica essa integral aqui. Aí eu vou colocar o g inverso de t dentro da integral. Então vai ser a integral de u de zero até t, de e elevado a menos a integral de 0 menos até t de a1 de tal de tal. Esse cara aqui é o g inverso de t, que multiplica o resto do integrando, que é e elevado à integral de 0 menos até u de a1 de tal, que multiplica x de u du. Então essa expressão aqui, para y, é a resposta geral do sistema para uma entrada genérica x de t com uma condição inicial aqui, y de zero. Note que a condição inicial está definida aqui. Sistema de primeira ordem, uma condição inicial, y de zero. E essa expressão aqui define a parte relacionada à entrada, como que o sistema modifica a entrada x de u. E a gente tem claramente aqui, né, o y de t dado por duas parcelas. Essa primeira parcela aqui é a resposta da homogênea. Essa parcela aqui é o YH de t. E a segunda parcela dessa integral de u de 0 até t é a resposta particular, que depende aqui da entrada x de u. Então essa integral aqui é o yp de t, consistente com o que a gente viu antes, né, que é a resposta de um sistema definido por uma EDO, y de t de uma EDO, pode ser decomposta como YH de t mais YP de t. A gente pode particularizar essa resposta, que é de um sistema variante no tempo, para um slit, que é um sistema invariante no tempo. Aí a gente vai fazer aqui, o A1 de t vai ser uma constante A1 para t maior ou igual a zero, e, consistentemente com o que a gente fez antes, A1 de t vai ser igual a zero para t menor que zero. Aí é só a gente substituir o A1 de t aqui por A1. Nesse termo aqui que representa o YH de t, o A1 de tal vai virar apenas A1 de tal. Né? E a integral de 0 menos até t de A1 de tal, nota que A1 não depende mais do tempo, vai ser A1 que multiplica menos a integral de 0 menos a t de d tal, que vai ser igual a t. Então a primeira parcela se reduz a e elevado a menos A1t, que multiplica y0. Na segunda parcela, a gente vai substituir A1 de tal apenas por A1. Então vai ser a integral de u de 0 até t da exponencial de menos a integral de 0 menos até t de A1 de tal, que vai ser, como a gente viu antes, menos A1t, está aqui, né? Que multiplica a exponencial da integral de 0 menos até u de A1 de tal. Isso aqui, como a gente viu antes, vai ser e elevado a 1 que multiplica u, que é isso aqui, que multiplica x de u du. Aqui a gente pode reescrever essa expressão de modo que a gente faça uma exponencial única, e elevado a menos a1 que multiplica t menos u, que multiplica x de u du. Então aqui fica claro que a resposta do sistema intrínseca é do tipo e elevado a menos a1t, isso é a forma intrínseca de resposta do sistema para uma condição inicial y0, que independe da entrada, e a gente vê que a parte que depende da entrada, a yp de t, é nada mais, nada menos do que a convolução da entrada x de u com essa resposta e elevado a menos a1t. Então, na variável u, né, a integral de convolução, como a gente viu antes, é definida pela integral de 0 até t, né, de quem? De uma das funções x de u, que multiplica a outra função avaliada em t menos u, que seria essa função aqui, avaliada em t menos u, que vai ser e elevada a menos a1, que multiplica t menos u, du. Então, fica claro aqui que no caso do slit, né, a gente tem que yp de t, a integral de convolução linear entre a entrada
e a resposta intrínseca do sistema, que no caso de primeira ordem aqui é e elevado a menos a1 que multiplica t para t maior ou igual a zero. Por isso que a gente está começando aqui o de 0 até t. Vamos ver agora a resposta impulsiva para o caso do sistema linear variante no tempo. E a gente pode obter a resposta impulsiva a partir do y de t que a gente calculou antes, que é dado por essa expressão aqui. Como é que a gente obtém a resposta impulsiva? Que é o ht0 de t. O primeiro pré-requisito é fazer com que a condição inicial seja nula, como a gente viu antes. E o segundo é fazer a entrada ser igual ao delta de t menos t0. A gente viu que a resposta impulsiva de um sistema variante no tempo, é uma família de respostas indexadas por t0, requer que a gente alimente o sistema com delta de t menos t0, e varia o t0 aqui para todos os reais. Então, quem vai ser o h subscrito t0 de t? Vai ser essa expressão aqui, em que essa primeira parcela vai ser nula, porque o y de 0 é igual a zero. Né? E a gente vai substituir na segunda parcela o x de u por delta de u menos t0. Então, vai ser a mesma expressão da segunda parcela, né, com x de u substituído por delta de u menos t0. Agora, o que a gente tem aqui? A gente tem um integrando que é multiplicado por delta de u menos t0. Isso indica para a gente que essa integral de 0 a t desse integrando vai ser colapsada, né, para o valor do integrando em u igual a t0. Só tem um ponto não nulo aqui nesse domínio u, que é u igual a t0. Isso implica que a gente vai avaliar o integrando para u igual a t0. Ora, u aparece aqui, né, nesse segundo termo, e elevado à integral de 0 menos até u de a1 de tal de tal. Então, o h subscrito t0 de t vai ser esse termo do integrando, tal como ele é originalmente, que multiplica e elevado à integral de 0 menos até t0, fazendo u aqui igual a t0, de a1 de tal de tal. A gente obtém, então, finalmente aqui a resposta impulsiva do sistema variante do tempo, ou a família de respostas impulsivas do sistema variante no tempo de primeira ordem que a gente definiu, a equação 5 que a gente definiu anteriormente. Nota, né, que a gente tem e elevado a uma integral de 0 menos até t, de menos a1 de tal, e como a entrada foi aplicada em t igual a t0, a gente desconta aqui, tem um menos a integral de 0 até t0, né, de menos a1 de tal de tal. Nota que eu coloquei aqui o menos a1 de tal negativo aqui, para ser consistente com essa soma aqui. Né? Isso aqui é mais a integral de a1 de tal, que eu fiz aqui como menos a integral de menos a1 de tal. Para ficar clara essa questão da gente ter que descontar essa integração do parâmetro A1 pelo fato da gente estar começando a excitar o sistema em t igual a t0. Então essa aqui é a família de respostas impulsivas do sistema de primeira ordem dado pela equação 5. No caso de um sistema linear invariante no tempo, como é que fica a resposta impulsiva? Novamente, a condição inicial tem que ser nula e o parâmetro A1 de t não vai variar com o tempo. A1 de t vai ser igual a constante A1 para t maior ou igual a zero e vai valer zero para t menor que zero. E a entrada vai ser o delta de t, ou seja, eu vou aplicar a entrada delta de t com t0 igual a zero, se a gente quiser particularizar em relação à expressão anterior para o sistema variante no tempo. Então, se eu partir da expressão anterior, que era ht0 de t, eu estou fazendo aqui t0 igual a zero, porque eu estou fazendo aqui o delta de t menos zero. A expressão anterior que a gente viu era essa aqui. Quando a gente faz t0 igual a zero, a gente vai ter, como está mostrado aqui, a integral de 0 menos até zero. Né? Então, esse termo aqui vale zero. E a gente fica só com e elevado à integral de 0 menos até t de menos a1 que multiplica d tal. E isso vai ser igual a e elevado a menos a1 que multiplica t. Isso para t maior ou igual a zero. Então, a gente pode escrever a resposta impulsiva do slit, ou seja, do sistema invariante no tempo, como h de t é igual a e elevado a menos a1 que multiplica t, u de t. Esse u de t
está denotando aqui para a gente que essa resposta vale para t maior ou igual a zero. E vamos ver a consistência dessa resposta com o que a gente viu antes. A gente está tratando do sistema de primeira ordem, invariante no tempo. Então seria a derivada temporal de y de t mais a1 y de t é igual a zero. Qual é o polinômio característico dessa equação homogênea? Vai ser p de s igual a s mais a1. A derivada temporal vira s e a1 que multiplica o operador identidade associado a y de t. A raiz desse polinômio é única, s igual a menos a1. E a gente viu que a estrutura da solução homogênea associada a esse PS vai ser um peso, por exemplo, C01, que multiplica e elevada a raiz que multiplica t. A raiz aqui é menos a1. Então vai ser e elevado a menos a1t, que é compatível com a resposta que a gente obteve aqui. A resposta impulsiva do sistema. E a gente viu antes que a resposta da parcela homogênea, o YH, que dependia da condição inicial, era e elevado a menos a1t, que multiplicava y de zero, ok? Então, para uma determinada condição inicial, y0, a gente vai acabar encontrando aqui esse peso C01. Então, há compatibilidade no protocolo que a gente viu para a construção de YH de t a partir do polinômio característico da homogênea e a resposta impulsiva do sistema de primeira ordem que a gente está vendo aqui. Agora vamos ver a ligação em série de dois slits de primeira ordem idênticos e associar a regra de construção de YH de t que a gente viu antes. Eu falei que a gente ia detalhar um pouco melhor o porquê daquela regra de construção da YH de t. Aquela construção de YH de t tem uma fundamentação baseada em sistemas. Então, seja a resposta impulsiva de um sistema de primeira ordem, H1 de t, esse 1 aqui é só para dizer que é o sistema de primeira ordem, não tem nada a ver com T0, tá? H1 de t vai ser e elevado a lambda que multiplica t, que multiplica u de t. Um sistema de primeira ordem. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar em série H1 de t com ele mesmo. Vou produzir aqui um sistema de segunda ordem, um H2 de t, que é a ligação em série de H1 de t com ele mesmo. E vai produzir aqui o H2 de t. Quem é o H2 de t? Ora, o H2 de t, como a gente viu, é a convolução de H1 com H1 em t, que por definição é a integral de tal, de menos infinito até infinito, de H1 de tal, que multiplica H1 de t menos tal de tal. Agora a gente substitui H1 de tal e H1 de t menos tal por quem eles são. Quem vai ser H1 de tal? Vai ser e elevado a lambda tal, u de tal. E quem vai ser o H1 de t menos tal? Vai ser e elevado a lambda t menos tal, que multiplica u de t menos tal. A gente sabe que u de tal é igual a zero para tal menor que zero, e sabe que u de t menos tal é igual a zero para tal menor que t. Então, a gente pode remover u de tal e u de t menos tal do integrando e alterar aqui a faixa do integrando, que vai ser agora de 0 até t. 0 aqui por causa do u de t, né? E até t por causa do u de t menos tal. E a gente analisa o integrando e vê que tem um e elevado a lambda tal, que vai ser cancelado com e elevado a lambda menos tal. E também tem um e elevado a lambda t que não depende de tal. Então, esse e elevado a lambda t a gente pode colocar para fora da integral, né? Como está mostrado aqui. E vai ter aqui o cancelamento de e elevado a lambda tal com e elevado a lambda menos tal. E vai ter a integral de 0 até t de 1 que multiplica d tal. Isso vai ser igual a quê? A e elevado a lambda t que multiplica essa integral que vale t. A integral de 0 até t de 1 d tal é igual a t. E a gente chega aqui, né, na resposta H2 de t, que é igual a t que multiplica e elevado a lambda t, isso para t maior ou igual a zero, que a gente pode, de forma compacta, escrever H2 de t igual a t que multiplica e elevado a lambda t, que multiplica u de t. E o que a gente viu? Que a ligação de dois sistemas em série H1 de primeira ordem, com polinômio característico associado S menos lambda, vai produzir um sistema de segunda ordem, cujo polinômio característico é PH2 de S, que vai ser S menos lambda ao quadrado. E qual foi a regra de construção da solução homogênea para esse polinômio característico de segunda ordem? O YH de t
era igual a um peso que multiplica E elevado a lambda t, mais um outro peso que multiplica t, que multiplica E elevado a lambda t. Isso para t maior que zero. Então a gente vê aqui que esse modo t elevado a lambda t tem que estar presente em YH de t, porque é parte da resposta de um sistema de segunda ordem. Nota que essa estrutura geral aqui tem duas parcelas, eu posso fazer aqui o C01 igual a zero e ficar só com essa parcela aqui. Mas esse t que multiplica E elevado a lambda t é justificado pelo fato de que a resposta de um sistema de segunda ordem composto pela ligação em série de dois sistemas idênticos de primeira ordem, com resposta E elevado a lambda t, tem como resposta H2 de t, t que multiplica E elevado a lambda t u de t. Essa regra de construção de YH de t para um sistema de segunda ordem, com um polinômio característico com uma raiz lambda de multiplicidade algébrica igual a 2, está ancorado nessa propriedade de ligação em série de dois sistemas idênticos de primeira ordem. Mesma ideia vale também para a ligação em série de três sistemas com resposta H1 de t em série. Suponha que a gente tem um H3 de t que seja a convolução de H2 com H1 em t, ou seja, H1 convoluído com H1 convoluído com H1. Ligação em série de três sistemas H1 de t. Isso vai ser, pela definição, a integral em tal de menos infinito até mais infinito de H2 de tal, H1 de t menos tal de tal. Quem vai ser o H2 de tal? O H2 de t era igual a t que multiplica E elevado a lambda t. Então, o H2 de tal vai ser tal que multiplica E elevado a lambda tal, U de tal. Quem que é o H1 de t menos tal? O H1 de t menos tal vai ser E elevado a lambda t menos tal, que multiplica U de t menos tal de tal. Mesma história aqui. U de tal é nulo para tal menor do que zero, então esse início aqui da faixa de integração, ao invés de ser menos infinito, vai ser zero. E o U de t menos tal é zero para tal menor do que t. Então, eu substituo esse U de t menos tal pela mudança na faixa de integração que ia até mais infinito, agora só preciso ir até t. Aqui a gente tem o tal, que continua. E elevado a lambda tal se cancela com E elevado a lambda menos tal. E E elevado a lambda t não depende de tal, a gente pode colocar à esquerda da integral. Então, isso vai ser E elevado a lambda t, que multiplica a integral de 0 até t de tal, que vai ser E elevado a lambda t. A integral de tal é tal ao quadrado sobre 2, que a gente vai avaliar aqui na faixa entre 0 e t. Isso vai ser tal ao quadrado sobre 2 menos 0 sobre 2. Então, isso vai ser t ao quadrado dividido por 2, que multiplica E elevado a lambda t. Isso para t maior ou igual a 0. Então, a gente verifica aqui que, por caso de um sistema de terceira ordem composto por a ligação em série de três sistemas idênticos de primeira ordem, com resposta H1 de t, gera aqui uma resposta que é proporcional a t ao quadrado, que multiplica E elevado a lambda t. Isso para t maior ou igual a zero, e que é compatível com o protocolo que a gente viu para a construção de YH de t. Suponha o polinômio característico associado a esse sistema aqui. P subscrito H3 de S, que é, o polinômio característico de H2 seria S menos lambda ao quadrado. Polinômio característico de H1 é S menos lambda. Então, a gente tem aqui um polinômio de terceira ordem dado por S menos lambda ao cubo, ou seja, a raiz lambda tem multiplicidade algébrica igual a 3. E a gente viu que para esse polinômio característico com uma raiz lambda de multiplicidade algébrica igual a 3, a resposta da homogênea, que eu estou chamando aqui de YH3 de t, é peso que multiplica E elevado a lambda t, mais peso que multiplica t, que multiplica E elevado a lambda t, mais peso t ao quadrado, que multiplica E elevado a lambda t para t maior ou igual a zero. Nota que esse termo aqui tem que estar presente na homogênea, porque ele é um modo presente no sistema de terceira ordem dada pela ligação em série de três sistemas de primeira ordem idênticos, H1 de t. Nota que a estrutura geral é composta por três parcelas, três modos ortogonais. Se eu quiser replicar esse H de 3 aqui, basta fazer C01 e C02 iguais a zero. Mas é importante que esse modo t ao quadrado que multiplica E elevado a lambda t esteja presente. E se a gente continuar fazendo dessa forma, fizer o H4 de t como uma convolução de quatro sistemas idênticos de primeira ordem, a gente vai encontrar uma resposta H4 de t proporcional
a t ao cubo que multiplica e elevado a lambda t. Então dá para fazer a demonstração formal disso. Vou parar aqui no caso de 3 sistemas em série, né? Mas a gente vê que o padrão de formação justifica, né, a regra que a gente viu para a construção da solução homogênea. Para terminar esse tópico, vamos ver o conjunto fundamental de soluções, que eu vou abreviar por CFS, no caso de um slit. Está falando da equação homogênea, ou seja, o somatório de L de 0 até n grande de AL, da derivada de ordem n menos L em relação ao tempo de y de t, é igual a zero. E a gente quer resolver essa equação aqui para t maior ou igual a zero, então a gente precisa de um conjunto de n grande condições iniciais sobre y avaliado em t igual a zero. Aqui os elementos do conjunto das condições iniciais são y de zero, derivada de ordem 1 de y de t avaliada em zero, derivada temporal de segunda ordem de y de t avaliada em zero, até a derivada de ordem n-1 em relação ao tempo de y de t avaliada em zero. Para a gente definir o conjunto fundamental de soluções, vamos definir um vetor yci0 associado a esses elementos das condições iniciais. O yci0 pertence ao Rn, é um vetor no Rn, e os elementos desse vetor são y de zero, né, primeira derivada temporal de y de t avaliada em zero e assim por diante, até a derivada temporal de ordem n-1 de y de t avaliada em zero. Transposto aqui só para lembrar que esse vetor é um vetor coluna. Então, os elementos de yci de zero são as condições iniciais do sistema. Vamos denotar, como a gente fez antes, yh de t como a solução da equação diferencial ordinária homogênea para esse conjunto de condições iniciais. E vamos definir a matriz P maiúscula como uma matriz pertencente ao R n grande por n grande, cujas colunas são P1, P2, P3 e Pn, e cada uma dessas colunas Pi é um vetor no Rn para ir de 1 até n grande. E P é uma base para o Rn, ou seja, as colunas de P são linearmente independentes. Isso quer dizer que Pi transposto que multiplica Pj é igual a zero para I diferente de J. Produto interno, né, de quaisquer duas colunas aqui, exceto a coluna com ela mesma, vai ser igual a zero. Se I for igual a J, a gente tem aqui a norma 2 ao quadrado do vetor. E por definição, os PIs aqui têm que ser não nulos, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente tem esse vetor yci0, que é um vetor no Rn, e P é uma base para o Rn. Logo, a gente pode escrever yci0 em termos da base P, ou seja, como uma combinação linear, né, das colunas da base P. Então, eu posso escrever yci de zero como um peso C1 que multiplica P1, mais um peso C2 que multiplica P2 e assim por diante, mais um peso Cn que multiplica Pn, onde esses P's aqui são as colunas da base P. Agora, seja yi de t, solução da equação diferencial ordinária homogênea associada a um conjunto de condições iniciais cujos elementos são os elementos de uma daquelas colunas Pi da matriz P grande, base para o Rn. Pelo princípio da superposição que a gente viu antes, para sistemas lineares, o yh de t pode ser escrito como uma combinação linear das funções yi de t. Ou seja, yh de t, esse yh associado àquelas condições iniciais originais, é igual a C1 que multiplica y1 de t, mais C2 que multiplica y2 de t, e assim por diante até Cn que multiplica yn de t. Ou seja, yh de t é igual ao somatório de I de 1 até n grande, de Ci que multiplica yi de t. Essas funções yi de t para I de 1 até n grande formam o chamado conjunto fundamental de soluções, o CFS, associado à base P. Nota que se a gente construir uma outra base P-chapéu para o Rn, a gente vai ter um outro conjunto fundamental de soluções associado com funções yi de t. Não existe um conjunto fundamental de soluções único. Isso vai depender da base P que você escolher para o Rn. Para que não fique abstrata
essa questão da aplicação do princípio da superposição, quando a gente está tratando de condições iniciais, vamos ver aqui a situação em que A0 é igual a 1, como de costume, e a avaliação da equação diferencial homogênea para t igual a 0. O que a gente vai ter? A gente vai ter a derivada de ordem n grande em relação ao tempo de y de t avaliada em 0. Vou passar os outros termos para a direita. Vai ser igual a menos a1, que multiplica a derivada de ordem n-1 em relação ao tempo de y de t avaliada em 0. Menos a2, que multiplica s elevado a n-2 de y de 0. E assim por diante, até menos a n de y de 0. Equação homogênea avaliada em t igual a 0. Vamos então definir um vetor A pertencente ao Rn com elementos menos a n, menos a n-1 e assim por diante até menos a1. Vetor coluna, estou colocando o transposto aqui. Então eu posso escrever s elevado a n de y de 0 como A transposto que multiplica quem? Aquele vetor yci0 que continha como elementos as condições iniciais originais que a gente definiu. E, no mais, a gente viu que yci0 pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base P grande, como C1, P1 mais C2, P2 e assim por diante até Cn, Pn. Logo, a gente pode escrever essa primeira parcela aqui como C1 que multiplica A transposto P1, a segunda parcela C2 que multiplica A transposto P2 e assim por diante, até Cn que multiplica A transposto Pn. A transposto P1, seguindo a notação que a gente utilizou, vai ser a derivada de ordem n da resposta homogênea quando as condições iniciais são iguais a P1. Então, isso vai ser y1 de t avaliado em 0. Mesma coisa aqui para A transposto que multiplica Pn. A transposto que multiplica Pn vai produzir para a gente aqui a derivada de ordem n de y subscrito n de t avaliado em 0. Então, a gente vê claramente aqui o princípio da superposição aplicado às condições iniciais. Ou seja, derivada de ordem n de y de t avaliada em 0 é igual ao somatório de i de 1 até n grande de ci que multiplica s elevado a n de yi de 0. Então, isso vai valer para t igual a 0 e para t maior ou igual a 0. Ou seja, a gente corrobora o resultado que a gente encontrou antes, que o YH de t é uma combinação linear com peso CI de YI de t. E desse modo a gente encerra o tópico associado a EDOs lineares e em conexão com sistemas lineares, tanto variantes no tempo quanto invariantes no tempo.